Você sabe qual é o nome de Deus? Hoje eu gostaria de te contar essa história. Essa história ela é bem interessante porque quando Moisés se encontrou com Deus lá diante da sarça ardente, ele recebeu uma ordem divina que era libertar o povo de Israel do Egito. Então Moisés ele faz uma pergunta que parece simples, só que ela é carregada de curiosidade. Ele pergunta para Deus: quando me perguntarem qual é o nome do Deus que me enviou, o que eu devo dizer? Essa pergunta ela faz sentido no contexto cultural em que ele viveu. Lá no Egito, os deuses eles tinham nomes específicos, territórios de atuação e símbolos que os representavam. E saber o nome de um Deus era conhecer o seu domínio, a sua identidade e também a sua autoridade. Moisés ele queria saber com que Deus ele estava falando, que Deus era esse. E a resposta ela não vem como um nome comum. Deus diz: eu sou o que sou. Diga ao povo, Moisés, que o eu sou te enviou. Em hebraico, esse nome não é uma palavra fixa, é um verbo em estado contínuo. E esse verbo ele significa eu sou, eu serei, eu existo. Ele não depende do tempo, do espaço e nem muito menos da compreensão humana. O que ele está dizendo é: você não pode me reduzir a um nome, mas você vai me conhecer pelos meus atos, pela minha presença e pela forma como eu me revelo ao longo da história. E de fato, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, esse povo ele conheceu o eu sou. Lá no deserto, Deus ele guiou o povo como coluna de fogo e também de nuvem. Ele deu o pão do céu, a água da rocha, a carne que veio através do vento. Ele preservou as sandálias daquele povo, protegeu do sol, curou das doenças e julgou as rebeliões do povo. A cada dia, aquela nação ela descobria mais sobre quem ele era, não porque aprenderam o seu nome, mas porque experimentaram a presença desse Deus. E essa realidade ela atingiu o seu ponto mais alto quando lá no Novo Testamento, o mesmo eu sou se manifestou em carne. E Jesus ele não surgiu apenas como um mensageiro de Deus, mas como a própria encarnação do Deus que falou com Moisés. Ao ele dizer que era o pão da vida, ele estava se conectando diretamente ao maná que sustentou Israel. Quando ele declarou ser a luz do mundo, ele está retomando a coluna de fogo que guiava aquele povo no escuro. Ao se apresentar como a porta, ele está revelando que todo o acesso verdadeiro ao reino sempre passou por ele. Quando ele diz que ele é o bom pastor e que dá a vida pelas suas ovelhas, ele está se colocando no lugar daquele que guiava Israel no deserto. E quando ele olha para os líderes religiosos e declara: antes que Abraão existisse, eu sou, ele está reivindicando exatamente o mesmo nome que ele revelou lá na sarça ardente para Moisés. Se você gostou desse vídeo, segue aqui o perfil.